E aqui, querido, fala muito do que a gente vive dentro da igreja. Esses 3 reis, aqui você vê a figura de 3 homens. Tem como eu te falar muita coisa, porque senão o tempo não vai dar. Mas assim, quero que você entenda, 3 homens com 3 níveis de homens, entre aspas. Um homem natural, um rei aqui é natural. Ele, para onde você chamar, ele vai. Porque o homem natural, ele vai aonde a pessoa chama. Existe um rei aqui, que é um rei, que ele é um homem carnal. E o homem carnal, querido, ele é complicado. Porque ele tem a aparência de quem é espiritual, mas ele não é espiritual. E se a gente não tomar cuidado, ele te leva para o buraco. Agora você vai ver para onde que esse homem leva. Mas tem um homem de Deus, um homem espiritual, pelo menos aqui, nesse texto, ele é um homem espiritual, que é Josafá. O homem carnal é Jorão. Olha quem é o pai dele, quem é a mãe dele. Acabe e a Jezabel. E a palavra diz que ele foi menos ruim do que os pais. E esses 3 homens, queridos, eles, na época dos pais, todos esses reis tinham de pagar imposto ao rei. Só que quando os pais morrem, um dos reis fala: agora eu não vou mais pagar imposto. E esse rei vai lá e fala assim: ó, os caras não querem pagar imposto, nós vamos pedir lá, vamos guerrear. E Josafá topa. O outro carnal, o outro que é natural, também vamos, porque ele vai em qualquer lugar. Querido, mas interessante é que esses reis, Josafá pergunta: por onde vamos? E ele fala: nós vamos para o deserto. Fala para o teu irmão aí, não vai para o deserto. Deixa que Deus te leve para o deserto. Querido, uma coisa é a gente ir para o deserto. Outra coisa é Deus nos levar para o deserto. E é interessante, querido, que esse rei, ele vai para o deserto. Mas a pessoa que é carnal, querido, quando ele vê a coisa preta, ele acha culpado. E esse rei, quando ele viu o gado começar a passar fome, querido, porque no deserto não há comida. No deserto não tem comida, não tem água. E vai chegar um momento que vai acabar, porque eles não estavam debaixo de uma direção de Deus, estava debaixo de uma direção de um homem carnal. E esse homem, ele vai e bota a culpa em Deus. Deus me trouxe para o deserto para me passar fome, os gados, para me entregar na mão do inimigo. Esse é o homem carnal. Quando o homem, ele não está debaixo do propósito de Deus, ele não assume a sua atitude, aquilo que ele toma como posição errada, e ele acha culpado. Tem muita gente dentro da igreja que tomou uma decisão errada, ouviu a alma e está numa situação difícil, ainda bota a culpa em Deus. Cuidado, querido, a alma vai querer falar. Não ouça a alma, ouça o Espírito de Deus. Amém? Amém. Queridos, e aí, para que Deus, querido, quando Deus te leva para o deserto, para que Deus te leva para o deserto? Abra a tua Bíblia, lá em Deuteronômio, você vê aqui. Deixa eu te mostrar aqui, para que Deus te leva para o deserto. O 8, a partir do 2, fala assim: recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para que, primeiro, repete, para te humilhar,
para te provar, para você saber que está no teu coração. E aí fala assim: te guardarias ou não dos seus mandamentos? Ele te humilhou, o 3, ele te humilhou e deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias. Amados, Deus nos leva para o deserto, sabe para quê, querido? E todos nós, querido, é impossível Deus não te levar para o deserto, mas não vai só, deixa Ele te levar, porque quando Ele te levar, a primeira coisa que Ele vai te levar, Ele vai te humilhar. E aqui, querido, eu aprendo uma coisa: ninguém nos humilha. O homem não é capaz de te humilhar. O diabo não te humilha. Quem te humilha é Deus. Você sabe por quê, querido? Porque existe um demônio que ele é antes do diabo. Você sabe qual que é? É o orgulho. Querido, o orgulho ele nasceu antes do diabo. Porque o orgulho foi o que entrou no coração do diabo. E à medida que Deus nos mostra, querido, que Ele nos humilha, e você tem um irmãozinho que você está lembrando que ele te humilhou, você fala assim: glória a Deus, ele foi um instrumento de Deus na minha vida. Querido, Deus quer ver a realidade do teu coração e do meu coração. À medida que nós chegamos perto de Deus, aí a gente tem a condição de ver como nós não valemos nada. Todo homem na Bíblia que foi transformado, ele não foi transformado brigando com o diabo, mas ele foi transformado depois de guerrear com Deus. É Deus, querido. Se você está numa batalha, se você está numa situação de conflito, saiba, Deus está vendo o que tem a realidade do teu coração. Segundo, querido, Ele te leva para o deserto, você sabe para quê? Mas Ele te dá comida. Ele te dá um maná, querido. Ele te dá um alimento todos os dias. Ele te dá um alimento que é a revelação daquilo que Ele quer, do propósito na tua vida. Não fica triste, não. Ele vai estar contigo todos os dias, trazendo a revelação da palavra de Deus. É para isso que Ele nos leva. Ele quer te dar um alimento que o mundo não pode te dar. Ele vai te dar um alimento que você não acha em supermercado. Ele te dá um alimento que você precisa, a quantia certa. Não é para você guardar, porque é todos os dias, é algo novo. É para isso que Ele te leva, irmão. Se você está no deserto, você pode estipular o quanto tempo você vai ficar. Se você responder a Deus, querido, você vai sair logo, porque o deserto também não é para você ficar. Porque de repente você está gostando da comida, mas esse não é o propósito de Deus, querido.